Os criminalistas, os operadores do direito, as pessoas de bom senso, as pessoas que lidam com a liberdade e com o direito de terceiros, com o direito privado, com as pessoas, sem generalizar, com as pessoas que cometem crime, um crime que às vezes na sua vida ele é esporádico, é uma situação inesperada. E daí nós estamos verificando e presenciando uma situação gravíssima na nossa sociedade. Por quê? Porque recentemente nós tivemos mais uma lei em que cerceia direitos, que restringe direitos de um autor de um homicídio, seja ele em que circunstância for. Não estou aqui defendendo circunstâncias atrozes, circunstâncias que levam a um absurdo de crime que faz com que a sociedade venha se espantar com aquele crime, venha a repudiar toda a situação praticada pelo criminoso. Uma situação realmente horrenda. Não é esta a situação que eu coloco. É, na verdade, todas as situações de uma população inteira que recentemente nós vimos uma lei sancionada pelo presidente da República, a lei 13.964/2019, uma lei sobre o anticrimes. Ou seja, esta lei faz com que aumenta o máximo de pena de 30 para 40 anos. Todas as pessoas que eventualmente praticarem um determinado crime, vamos falar de crime de homicídio, e for elas condenadas, e condenadas não seria mais condenado até 30 anos, e sim 40 anos. Ficará esta pessoa presa por 40 anos. Por 40 anos, mas vamos observar o que ela praticou anteriormente. Se o homicídio dela teria realmente esta situação de punidade de chegar a 40 anos. Porque se preso, condenado a 40 anos, vai ficar 40 anos preso. O Estado mantendo esta pessoa presa há 40 anos. Uma pessoa que muitas vezes é o que mais nós observamos no Tribunal do Júri, são homicidas que praticam o ato ou cometem o ato ou se tenta se livrar do ato, e aí no estado de legítima defesa ele não sofre a pior parte, porque a pior parte seria ele morrer. Ele estaria defendendo a sua vida ou defendendo a vida de alguém, de um ente querido. Aí vai dizer o Estado, o Ministério Público, não fez justiça com as próprias mãos? Não fez justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque existe uma motivação de uma elevação de pressão moral, de pressão psicológica, em que, vendo o seu ente querido sofrendo na mão de um terceiro, que esse terceiro que seria o autor, o criminoso, e daí numa luta corporal ele passa a ser a vítima. E sendo vítima, aquela pessoa que vai ser julgada, ela passa a ser o acusado. Ele é acusado de um crime de homicídio, e este crime de homicídio passa de 30 para 40 anos, ou seja, vai cumprir uma pena irretocável de 40 anos. Seria justo um cidadão de bem,
um cidadão que trabalha, que tem a sua vida regular, tem a sua família é sua dependente e por um momento ou outro se depara com uma situação desagradável. E nós temos vários processos nessa situação, vários processos nesta circunstância, aonde a vítima atacava o acusado. E num determinado momento de embate, o que aconteceu? Aquele acusado, ou seja, aquele agressor que seria o acusado, ele leva a pior e acaba morrendo. E o acusado, hoje, acusado da justiça, em razão do crime hediondo, da lei de crimes hediondos, e desta lei que agora vem ainda tirar mais direitos, restringir mais direitos do acusado, com todo o respeito, não vejo com bons olhos. Por quê? Porque o grande problema é o Estado, é o promotor de justiça, não sei se é o promotor em si, ou se é o seu órgão inteiro, se é a organização, se é o sistema político judiciário que orienta no sentido de fazer com que todos os crimes sejam eles qualificados. O que ganha isto o Estado sendo desta forma? Não seria aí um cometimento também de infrações? Não seria aí, ou qual deles seriam piores? Manter uma pessoa que, em vez de ser esta pessoa recuperada, trazida ao seio da sociedade de novo, não, vamos matá-la aos pouquinhos, matar esta pessoa dia a dia, apenas e somente, porque existe um grupo de pessoas que domina, são os dominantes, são as nobres autoridades do país que estão no poder. Como, por exemplo, vamos dizer, a lei de crimes hediondo veio num momento, foi instituída num momento de uma política, com todo respeito, que levou o país a uma situação vexatória, ridícula. Levou o país onde teve nas fases do mundo, uma das fases de um dos países da maior corrupção possível. Ou seja, se chama a atenção, este crime hediondo, essa lei de crime hediondo, foi feita exatamente neste período político. Não teve ninguém do poder judiciário verificando isto? Não, satisfaz o poder judiciário, satisfaz os operadores do direito, em que uma pessoa abaixo do seu nível não se importa ser presa, não se importa trancafiá-la. Aí crucifica-se quem os defende. Mas esta lei de crimes hediondos foi elaborada, foi promulgada e foi sancionada num período quando quem tinha o poder detinha o poder político de administrar o país, foi elaborada dentro deste período de horror de pessoas que, com todo respeito, é triste dizer, mas será que estas pessoas não voltarão ao poder? Eles não têm um caminho curto para voltar ao poder? Não fazem parte de uma elite? Ou ela faz parte da plebe, dos sofredores, dos pobres, que acham que nem direito tem? E por achar-se que não tem direito,
tem o quê? Fazer a prática do crime para se defender, porque não pode contar com o Estado. O Estado é para poucos, o Estado demonstra-se ser para poucos, e os homicídios dessas pessoas que praticam ou que estão sendo acusados de um homicídio que na sua vida se deu de uma forma em que ele não esperava. Ele não é dado ao mundo do crime. Ele é um trabalhador e cuidador da sua família. Ele é uma pessoa recuperada, mas por uma infelicidade, esta pessoa passou a ser um criminoso para a justiça, e um criminoso que, aos olhos da justiça, ele, a princípio, veja como e o que acontece. Ao homicídio, decreta-se a prisão preventiva. Não existe mais aquela situação de muito poucos, assim, o respeito à lei, de que o acusado possa responder o processo em liberdade. Às vezes, a vítima, ou seja, os parentes da vítima, são inconformados porque o acusado está andando na rua e não foi preso ainda. Não foi preso porque eles não desejam verificar a motivação por qual a vítima praticou os seus atos que levou à situação do homicídio. Agora, por outro lado, é justo a pessoa que, de bem, que se envolveu uma vez num homicídio, tem que ser presa, de plano, ser presa, recolhida no meio daquela turma de, infelizmente, criminosos de alta periculosidade, pessoas talvez irrecuperáveis, pessoas que não medem consequências para assaltar, para cometer crimes realmente horrendos. Não sei se hediondos, mas horrendos, que seria um pouco pior. O grande problema é que, na verdade, a pessoa que comete um homicídio ou que se envolve no homicídio, ele não desejava praticar este ato. Ele foi forçado, ele foi acuado a praticar o ato. E o Estado, por ter na sua mão, à sua disposição, leis em que vá fazer com que o direito da pessoa seja restringido, seja a punição muito maior, o agente do Estado, o agente da justiça, o agente que nós haveríamos de confiar nele, o que ele faz? Ele aumenta, se há uma pequena gravidade ou uma gravidade, ele triplica essa gravidade, passa de um crime ou de um homicídio simples para um homicídio qualificado. Nós pouco estamos vendo, não ver-se mais lesões corporais. As lesões corporais transformaram-se em tentativas de homicídio qualificada. E os homicídios, não existe mais homicídio simples, homicídios consumados simples, não existe mais. São todos qualificados. E isto é justiça? Isto é fazer justiça? Isto é ser honesto? Isto é dar aval ao aumento de pena para aquele outro que não, em que você mesmo poderia senti-la? Não vejo que seja isto plausível. Qual seria aí na régua de percentual, qual seria aí o pior criminoso?
ou que tenha consciência de praticar um ato legal que ele não deveria praticar, que seria de justiça, porque ele nada ganha com isto, salvo alguma promoção que nós não temos conhecimento, mas de qualquer forma, não interessa, isto é injusto, e injustiça não cabe, porque na injustiça cabe a punição, e a punição aumentada de 30 para 40 anos, caberia sim para todos aqueles amorais, que teria que fazer, teria que descrever, teria que fazer uma ação penal, e esta ação penal de forma adequada com a tipicidade, fato, tipicidade. Mas vamos observar uma situação, no livro do professor José Rui Borges Pereira. Ele foi presidente muitos anos do Tribunal do Júri de São Paulo e desembargador. Ele faz uma observação às folhas 84 do seu livro, em que diz que tem observado que após o advento dos crimes hediondos, o Ministério Público tenha exagerado na incursão, na colocação de qualificadoras. Isto não é justiça, isto não é justo. Isto é manter o desejo de um sistema para se sustentar. Isto é fazer com que todos nós advogados, defensores, levantemos contra estes atos. A OAB levanta-se contra estes atos, contra atos de injustiça, atos contra os poderosos que massacram as pessoas, a massa desfavorecida. Então não podemos concordar, de plano não podemos concordar, que esta lei que aumenta o máximo de pena, que aumenta de 30 para 40, não podemos concordar que seja bem-vinda ao seio da sociedade brasileira. Por quê? Porque, ao contrário, aplicar o remédio amargo, a restrição da liberdade, depois do crime, não justifica mais, meus caros. Não justifica. Justificaria sim fazer com que o Estado seja e fosse um Estado harmônico, uma sociedade harmoniosa, uma sociedade culta, uma sociedade respeitosa. Respeitosa não para só com aqueles que coloca a sua posição para que seja respeitada, porque eles são irrespeitáveis nesta condição psicológica, nesta condição moral. Por isso, eu não posso concordar com esta, embora a lei que se cumpra, mas não posso concordar de plano com este aumento de pena, com este sacrifício colocado, mais este sacrifício colocado em cima das costas do pobre, do humilde e daqueles que sofrem as consequências da mão pesada da justiça. Por quê? Porque aqueles outros que outrora e agora estão na mira da justiça e por talvez, em razão deste ponto, é que se aumenta, sem pensar nas consequências, aumenta a pena de 30 para 40 anos no máximo, sem pensar nas consequências de que aqueles que outrora também fizeram uma lei correlata, uma lei semelhante de restrição de direitos, poderá
estava no poder e poderá voltar ao poder. Por esta razão, eu entendo que, mais do que nunca, os advogados criminalistas deverão se pôr, autuar com altivez, com seriedade, autuar com o máximo que possa doar de si para a causa criminal, em nome daquele que sofre a injustiça, que não pode ser condenado por um ato e ainda com a colaboração do próprio Estado, dos seus erros. Por isso, meus caros alunos, vamos observar os detalhes. Os detalhes é que farão a diferença para que os jurados possam estar e ficar do lado da defesa, do lado da parte frágil e mais justa, e que, se não absolver, possa desclassificar e não deixar que penas, que aplicabilidade de circunstâncias como estas sejam praticadas, sejam postas, porque nossos colegas, vamos dizer assim, irmãos da humanidade, que ocupam estes cargos, ocupam estes degraus na sociedade, não vão estar preocupados com a pena e o sofrimento de cada um daqueles que forem condenados e de forma injusta.